residindo. Você falou que está onde mesmo? Taubaté, São Paulo. São Paulo? Taubaté. Taubaté, São Paulo. Taubaté, São Paulo. Como é que está o clima aí? Está frio, está quente? Como é que está a temperatura em Taubaté, São Paulo? São Paulo está um clima bem friozinho agora. Esse tempo agora está bem frio. Tempo chuvoso, mas está bem legal. Está bem... um friozinho, né? Começando a vir um frio. Maravilha! Antes da gente entrar nesse livro maravilhoso que você escreveu, falando sobre o encontro com o Eu Sou do Futuro, como é que foi a sua trajetória, Marcelo, até chegar em Dáquila? Como é que foi seu despertar? Como é que foi esse encontro com Dáquila, Urandir? Conta pra gente aí, pra gente poder aprender um pouquinho com você, né? Muita gente curiosa aí para saber essa caminhada, essa sua jornada no conhecimento. Sim, olha, foi uma jornada, vários processos, vários aprendizados, né, que eu tive e muitas experiências boas, né, que apresentaram a minha vida. Da infância também tive bastante experiências, né, e parte, assim, do que me aconteceu, que foi mudando, foi a busca, né, a busca de querer aprender algo que os mistérios da vida, coisas que os nossos pais falavam, meus amigos falavam, né, a respeito da existência, né, de Deus, principalmente, né, dos anjos e tudo isso. Então, fui para esse caminho um pouco religioso, né, e aí na religião eu sempre questionava algumas coisas da Bíblia a respeito desses fenômenos, né, que aconteciam, que falavam, né, da presença de Deus, dos anjos, né, que apresentavam para as pessoas. Então, isso me interessava muito, né? E aí fui buscando, fui aprendendo algumas coisas, mas tinha informações na Bíblia que eu ficava sem respostas, né, no início. Então, era uma coisa assim de querer compreender melhor. Então, por exemplo, falava que muitas pessoas viviam por muitos anos naquela época, podiam chegar a 900 anos, 1000 anos, né? Alguns fenômenos que aconteceram, né, com aquele profeta Isaías, né, que também foi levado numa carruagem de fogo. Enfim, então teve várias passagens assim que na Bíblia que desde criança, né, que eu já estudava a Bíblia, me levava a perguntar, né, sobre esses fenômenos. E aí, vendo algumas coisas que aconteciam próximo da minha casa também, né, eu via que poderia ser algo que estava associado com a Bíblia, né? Então, aquelas luzes de fogo, né, que eram bolas de fogo que se apresentavam, né? Então, isso me trazia essa curiosidade. E eu perguntava para o meu instrutor na época, que me ensinava sobre a Bíblia, né? Ele me falou o seguinte: olha, Marcelo, isso são coisas de Deus, então não se deve questionar, né? Então, e eu ficava com aquilo na minha cabeça, martelando, querendo saber mais. Mas então era isso, né? Então, desde a infância, me aconteciam fenômenos também, né? Então, eu via vultos, apareciam certas coisas que eu sentia, né, que estava numa outra realidade, né, que não estava no meio físico como eu, assim, mas eu sentia que estava ali em outro espaço-tempo, né? Então, eu sentia que alguém queria falar comigo, mas eu tinha tanto medo e que eu sempre fugia, né? Sempre fugia porque eu achava que aquilo ali era uma assombração, era uma coisa assim, né? Que dava medo, né? Então, eu escutava vozes também que me chamavam no quintal. Eu ia lá no quintal e não tinha nada, não tinha ninguém, mas é uma voz física, bem nítida, né? Me chamava pelo nome e quando eu ia até o quintal não tinha nada. Então me levou à busca também, né, das inquietações, né, da alma, né? Essas coisas da alma que a gente sente que estamos num mundo em que você se sente diferente do mundo, né? Você sente que você não se encaixa em determinadas situações, né? Até mesmo você está dentro da própria religião. A religião ela não te traz totalmente as respostas. E aí você fica buscando, entrando aqui, saindo ali, vai para uma religião. Já fui espírita também, né? Já teve um tempo que eu fui espírita também, segui um bom tempo. E você aprende bastante coisas, né? Você aprende, mas você sente que tem algo mais.
E aí foi passando o tempo, e aí foi até onde que eu cheguei, até o Dáquila, né? Eu cheguei a Dáquila, eu estava com 18 anos, para 19 anos, por aí. Chegou novo em Dáquila, chegou na flor da juventude. Acompanhou, teve o prazer de acompanhar na juventude aí, esse caminho trilhado aí pelo Orandini e toda a equipe, né? Sim. Como é que foi a sua chegada em Dáquila? Como é que foi recebido por lá? Então, em Dáquila, eu peguei bem no comecinho quando o nosso presidente Urandi estava iniciando um evento que era um curso chamado Evolução Mental. Esse curso de Evolução Mental ele dava no Rio de Janeiro, ministrava lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E eu morava, nessa época, eu morava em Paraty, na cidade do Rio de Janeiro também. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Paraty? Paraty? Aonde fica Paraty? Fica no Rio de Janeiro, próximo a Angra dos Reis. Rio de Janeiro, próximo a Angra dos Reis. É. Então, Paraty ao Rio de Janeiro dá mais ou menos 4 horas de carro, né? E foi aí que eu comecei a ver o Urandi na televisão, foi quando eu conheci ele, na verdade foi pela televisão, né? Foi num programa de televisão que ele ia, na Bandeirantes, né? E ele fazia vários fenômenos lá, falava de ufologia, falava desses assuntos de uma forma muito aberta. Então foi aí que eu conheci o Urandi pela televisão, e aí eu resolvi ir até o Rio de Janeiro fazer esse curso com ele. Esse curso estava se iniciando em 1997. Foi quando começou o curso com ele. Então esse curso, ele ensinava a gente a ter o controle mental, né, de desejar profundamente, né, de trabalhar, direcionar os pensamentos, ter foco. Então isso foi muito importante também, o aprendizado com ele, né, esse treinamento com ele. E lá ele fazia vários fenômenos na prática. E aí a recepção, né, na época, foi uma recepção muito boa, calorosa, porque eu senti na presença do Urandi uma coisa que eu não via nas outras pessoas, uma humildade, uma simplicidade, entendeu? Uma coisa assim de nobreza, com todo o conhecimento que ele tinha, né, na época assim que falava dos fenômenos, né, entortava, porque eu via muitos paranormais, né, que é o que se falava na época, né, os paranormais, eles tinham uma certa, vamos dizer assim, não vou dizer soberba, mas se achavam melhores que os outros, né, na questão de só poder ter o poder de fazer fenômenos, né, entortar e tal. E já o Urandi não, o Urandi, você via que ele tinha uma simplicidade de passar o conhecimento. Ele queria passar aquilo de uma forma muito simples, muito prática, direta, né? Então foi aí que me interessou o trabalho dele. Na época ele falava muito da ufologia, falava da presença dessas naves, que eram seres que eram pessoas como nós e que já tinham passado por aqui, que já evoluíram, já deixaram de ser humanos, né? E de uma certa forma eles agora estão vindo para nos ajudar, para nos despertar, né? E aí foi aí que me interessei cada vez mais pelo assunto com ele, né? Maravilha! Foi uma caminhada, uma jornada em busca do conhecimento. Chegando em Dáquila, você começou a fazer várias atividades, até que você teve um encontro com o Eu Sou. Nos conta pra gente esta caminhada aí, até esse encontro, e como foi esse desfecho aí com o seu Eu Sou do futuro. Sim, então, a questão na verdade, é o eu do futuro, tá? O eu sou, ele é um outro, vou dizer assim, parte sua, só que ele está numa dimensão que a gente chama de nona dimensão, né? Ele está numa dimensão muito superior. Chamamos também ele de eu superior, né? Então, o eu sou e o eu superior é um outro pedaço nosso, outra parte maior nossa, né? Que nós somos um pedacinho dele, né? Na verdade, né? Nós somos 10% dele. E o eu do futuro é nós no futuro, que vem falar conosco aqui, fisicamente. Então, eu tive essa experiência, eu e minha esposa, Rose, né? Esse foi no ano de 2009, né? Mas antes disso, aconteceu muitas coisas que me levaram a ter esse contato com ele, né? Muitas coisas aconteceram. Também tive uma presença de uma luz que nós chamamos de alma-chama, né?
essa energia, ela se apresentou para mim em Paraty, lá no Rio de Janeiro, né? Quando eu estava morando lá, é uma luz que se apresentou numa cor azul, um azul muito intenso. E essa energia, essa bola de luz, né, se apresentou quando eu estava andando de carro com um amigo, né? Nós estávamos indo de Angra dos Reis para Paraty, era mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, e no trajeto, eu vi uma luz saindo da mata assim, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, assim, no sentido que nós estávamos indo, saiu um objeto luminoso, azul, um azul lindo. E ele veio, flutuou assim por cima do carro e atravessou, iluminou tudo. E não tinha nenhum poste, não tinha nenhuma iluminação nesse lugar, né? Porque esse lugar é uma estrada que não tinha iluminação, não tinha nada, nenhum poste. Então clareou tudo. Aí eu falei com um cara, o motorista, né? Eu falei assim, você viu isso? Ele falou assim, vi. E nesse momento, eu falei, então para o carro, joga o carro no acostamento. Ele falou, você está maluco? Eu falei, para o carro, para o carro. E aí ele jogou o carro no acostamento, e aí nessa hora, se eu saí do carro, abri a porta desesperadamente e olhei para trás, né, no sentido para trás, e eu vi aquele objeto flutuando 2 metros do chão, no asfalto. Aquela luz ficou vibrando assim, e aí quando eu fui em direção a ela, que eu saí do carro, queria caminhar em direção a ela, ela começou a flutuar e voltou para o mesmo lugar da mata que ela saiu. E ali ela entrou para baixo da terra e sumiu. Foi uma coisa assim muito impressionante também. Então isso foi um período também que foi antes, né, do contato com o eu do futuro, que aconteceu em 2009, foi um período acho que 99 ou ano 2000 que aconteceu esse fenômeno, né? E também teve uma presença de um objeto também que eu vi em Paraty também, né, na minha cidade, um objeto que eu acordei às 3 horas da manhã, e aí eu fui olhar o céu estava todo iluminado, todo cheio de estrela, estava, né? E de repente eu vi um objeto pequeno, prateado, vindo assim, pequenininho, era uma nave, né? Uma nave pequena, vindo, e ela foi direcionando em direção ao morro. Quando chegou no morro, surgiu uma nave gigante, uma nave flutuando em cima do morro, toda vermelha, anaranjada, né? E ali, naquela noite, fiquei olhando para ela por mais ou menos uns 5, 7 minutos, observando ela flutuava por cima da montanha, né? E nesse momento ela, pum, desapareceu. Então, nessa noite também, teve uma experiência que, anos depois, no futuro, eu fui saber que eu fui abduzido por esse objeto. Olha. Fui abduzido. Então, o que acontece? Foi só que eu fui abduzido de forma extrafísica, né? Não foi de forma física. Então, eu estava dormindo, né? Fui dormir, logo que eu vi esse objeto, eu estava acordado, só que quando eu fui dormir, de uma certa forma, eles levaram minha parte extrafísica, né? E aí lá, eu tive várias experiências, só que eu não lembrava dessa experiência. Foi quando eu fui fazer o curso Curandi, né? Anos depois, mais ou menos uns 7 anos depois, no futuro, eu fui fazer o curso Curandi, aquele curso que eu comentei, né, no Rio de Janeiro. E aí ele viu aqui no meu pescoço, aqui do lado direito, né, ele fez uma atividade que ele olhava aqui na nuca aqui da gente. E aí ele foi, anotou no papelzinho lá e me deu o papel. E aí quando eu peguei o papel e fui ler, tinha um triângulo. E nesse triângulo tinha um Nzinho dentro. E estava na parte de baixo do papel, estava escrito assim, AB, recentemente. Eu perguntei, vou falar com ele, o que é isso, né? E eu fui perguntar para ele, olha, Urandi, você escreveu aqui que AB recente, o que é isso? Ele falou assim, abdução recentemente. Eu falei, olha, abdução? Como assim abdução? Ele falou, não, você foi abduzido. Mas você foi abduzido de forma extrafísica. Aí eu falei, nossa, e eu perguntei para ele, né? Eu falei, mas como assim? Foi agora? Tem pouco tempo? Em quanto tempo? Ele falou, mais ou menos entre 5 anos atrás. Olha só, foi exatamente aquela noite que eu vi da sacada do meu quarto, eu vi um objeto flutuando
né, enorme, todo dourado, perto da minha casa, uns 500 metros próximo da minha casa. Então, foram vários assim, situações que eu só fui entender, Valdir, e a todos que estão nos assistindo, só através de Dáquila e só lá na frente, né? Quer dizer, então, foram várias ativações, vários trabalhos que a gente foi passando, né, de treinamentos, e que culminou em 2009 o meu contato na trilha do Rankstar, que é uma trilha que nós temos lá no morro, lá em Dáquila, né? Em Corguinho. Tem lá na fazenda, lá tem uma trilha em cima do morro, que ela vai fazendo tipo um caminho caracol, né? Começa em cima e vai descendo e tal.